Pois bem, então vamos às definições, né? Luiz ele falou algumas, não tem bem essa relação, o que ele falou, mas enfim, né? Eu vou dar aqui uma ideia. Tautologia, todas as frases moleculares que sempre são verdadeiras, independente da valoração dos seus átomos. Isso é o que chama, né? Ou seja, todas as frases que, independente do contexto, aquela estruturação sempre vai levar numa verdade, né? Num argumento válido, aquilo é chamado tautologia. Contradição é o inverso da tautologia. São estruturas que sempre vai ser falso, né? Não importa quem seja a valoração dos átomos, no fim das contas sempre vai dar falso. E a contingência são proposições, né, que em alguns, dependendo da valoração, pode ser que seja verdadeiro ou pode ser que seja falso. É onde a maioria das informações que conhecemos, elas ficam, né? Na verdade, a maioria das coisas que a gente diz, muitas vezes elas são contingentes. Então, inclusive, a gente relativiza, né? Muitas coisas que a gente fala depende do contexto, né? Bom, mas enfim, aqui é uma coisa assim mais seca, digamos assim, né? A gente não depende de contextos. Então, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês visualizarem como é que funciona. Então, imagine, vamos verificar essa daqui, ó. Alfa ou beta implica em alfa e beta. Bom, então esse estudo que a gente vai fazer, a gente não vai definir a valoração desses átomos, né? Então, aqui a gente vai ver todas as possibilidades. E para ver todas as possibilidades, né, a ferramenta semântica que se usa é a tabela de verdade, né? Se eu defino que a valoração de alfa está aqui, né? Se a valoração de alfa é verdade e a valoração de beta é falso, por exemplo, então aqui eu estou dando uma possibilidade da tabela verdade. A gente já pode verificar aqui na fórmula como a gente fez na última aula. Porém, imagine o contexto que isso aqui não existe, né? A gente quer saber, de forma geral, independente do valor de alfa e beta, o que que essa informação aqui que eu coloquei aqui, o que que ela é? Vamos colocar aqui, por exemplo, essa informação do exemplo 1, o que que ela é? Será que sempre é verdade? Né? Se sempre for verdade, é tautologia. Será que sempre é falso? Se sempre der falso, é porque é contradição. E se em algum momento der verdade, em outro momento der falso, então ele é uma contingência, né? Então é assim que a gente classifica, né, agora as nossas fórmulas, né? No caso, essa frase é uma fórmula. Então, vamos colocar aqui todas as possibilidades, né? Essas possibilidades, em algum momento da história da lógica, né, foi chamado de os mundos possíveis de Kripke, né? Mas aí já é uma coisa bem atual, inclusive, né? Então, vou colocar aqui os átomos, né? Aqui tem duas conexões, né? A conexão de alfa e beta através do O, a conexão entre o alfa e beta através do I, e depois a conexão dessas duas conexões. Então a gente tem que ir montando devagarinho, né, as respectivas conexões. Deixa eu só inverter aqui, né? Que eu coloquei, repetir aqui. E por fim,
Então, para a gente verificar isso, né, a gente sempre, pelo menos por hora, recorremos à tabela verdade. Né? Vai chegar um momento que é quando a gente for estudar Tableau, que a gente não vai recorrer mais, né? O Tableau é um outro recurso, né, que diminui né, o trabalho que se tem aqui em olhar todas as possibilidades. Como nós temos dois átomos simples, né, simplesmente aqui, né, toda a minha fórmula foi construída em cima de dois átomos. Então, significa que minha tabela verdade, ela vai ter 2 elevado a 2, né? Esse 2 é o número de átomos, esse aqui. Eu esqueci o que é átomo. São duas razões, né? Na verdade, o átomo, porque se a gente observar, ó, aqui eu tenho um conectivo, né? O ou. Conectivo já está dizendo, ele conecta. Então, se ele conecta, o alfa não é uma conexão, né? O beta também não é uma informação gerada por conexões, então elas são átomos, né? São núcleos de informação. Então, eu considero o alfa uma informação, né? Aqui eu estou colocando na lógica proposicional, né? Mas a gente já, sei lá, poderíamos ter escrito assim, PA e BC, né? Seria a mesma coisa, assim, a mesma estruturação, mas aqui já aparece elemento e predicado. Aqui não, eu estou colocando, esse alfa já é um elemento e um predicado. A quantidade de predicados indica a quantidade de átomos. Então, por exemplo, esse alfa é uma estrutura desse tipo aqui. Então, alfa tem um predicado só, alfa é um átomo. Essa informação aqui são dois predicados, tem o predicado do alfa e o predicado do beta. Então, ele já é uma molécula, ele já não é mais átomo. Então, é mais ou menos por aí. Eu estou escrevendo assim para ficar mais simples, tá? Para ficar menos símbolos, tá? Então, por hora, a gente vai suspender essa escrita, né, do que a gente veio estudando, né, que é aqui se chama lógica de predicados, né? Quando aparecem os predicados, e quando não aparece é lógica proposicional, né? A minha proposição é um predicado, mas não estou escrevendo predicado, então ela é proposicional. Tá? Então, por hora eu vou usar ela, a gente vai usar ela só para ficar mais fácil. Ok, então são dois átomos aqui, o alfa e o beta, né? E 2 elevado a 2 dá 4, que é o número de mundos aqui da minha tabela verdade, né? Ou seja, isso aqui é o número de linhas da tabela. Tranquilo, né? Até aí? Muito bem. Então vamos escrever aqui todas as possibilidades. Existem lógicas que usam 0 e 1. Né? Então, a matriz dos computadores, acho que até já cheguei a comentar isso. Aqueles zeros e uns que existe é nada mais do que isso, né? Verdades e falsidades. Então, aqui as possibilidades são verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Aí a gente vai ver agora, né, o que acontece aqui em cada um. Então, deixa eu só organizar aqui. E vamos avaliar. Quem lembra em relação ao ou, voltando só a essa ideia dos mundos de Kripke, né? O Kripke, alguns termos da lógica, né, desde Aristóteles, não conseguiram fundamentar eles. Foi fundamentado praticamente no século passado, né? Então, um deles foi o Saul Kripke, nos anos 50 ou 60, né, nesse período, e ele definiu o seguinte, ó, aqui, essa primeira linha
é um universo onde as pessoas dentro dele admitem que alfa é verdadeiro e beta também. Aqui tem um segundo universo onde pessoas admitem que alfa é verdadeiro e admitem que alfa, beta é falso, né? Sei lá, quando a gente está discutindo algum assunto, né, mais ou menos assim que ocorre, né? Uns dizem assim, ó, isso eu acredito, mas isso eu não acredito, né? Então, quando acredita, é supondo que é verdadeiro, quando não acredita, é supondo que é falso, né? Então, foi mais ou menos assim que ele fundamentou, que é tipo assim, aí também ele criou uma relação de acessibilidade. Então, por exemplo, quando eu digo uma coisa que vocês já conhecem a verdade daquilo ali, eu acabo criando um acesso. Se eu começo a falar de funções difeomorfas, isso. Se eu começo a falar de funções difeomorfas, provavelmente não crio nenhuma conexão aqui nessa sala. Por quê? Porque provavelmente essa palavra vocês devem estar ouvindo pela primeira vez, né? Alguns de vocês. Então, significa que é uma informação tão técnica que provavelmente ninguém aqui vai entender. Outro exemplo, né? Vamos supor que o Luiz ele começa a falar de algumas regras do RPG, né? De tal maneira que ninguém consiga entender ele. Então, não há conexões. Então, por exemplo, o W1 e W2, existe a conexão do alfa. Nesses dois mundos aqui, o alfa é admitido como sendo verdadeiro, né? Apesar de o beta não ser. Então, é mais ou menos por aí, né, que o Kripke definiu os mundos, né? São os mundos que admitem e os mundos que não admitem, né? E cada mundo, né, nós sabemos que cada pessoa é um mundo, né? Então, eu posso associar isso a pessoas, né? Ao pensamento das pessoas. Ok. Voltando agora para a tabela de verdade, né? Contei um pouquinho da história, né? O Kripke, ele é um cara famosíssimo para os lógicos, né? Mas, enfim, cada um tem sua fama na sua área, né? Tá, então, alfa ou beta, né? Dentro dessas valorações, aqui na primeira linha, alfa é verdadeiro, beta é verdadeiro. Alfa ou beta é verdadeiro ou falso? Quem lembra? Ninguém lembra? Fala, Luiz. Opa! Não, eu cliquei sem querer. Mas, qual é a pergunta? Alfa, nessa primeira linha aqui, ó, nesse primeiro mundo aqui, né? Alfa é verdadeiro e beta é verdadeiro. A pergunta, alfa ou beta é verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque ambos Então, já concordam. na verdade, vamos lembrar da regra do ou, né? Para o ou ser verdade, basta que um dos dois seja. Os dois são, então isso aqui é verdadeiro. Né? No caso aqui foram algumas regrinhas que eu comentei na aula anterior. Não sei se vocês lembram disso. Né? O I, quando é que o I admite a verdade? Né? É quando ambos são verdadeiros. Né? E como nessa primeira linha ambos são verdadeiros, aqui também vai continuar sendo verdadeiro. Essa última linha está pegando essa informação, implicando nessa, né, que a implicação aqui é dessa primeira nessa segunda, né? Eu vou implicar essa primeira coisa nessa segunda coisa aqui, e a primeira coisa é verdadeira, implicando em outra verdade, então isso é verdadeiro. Vocês lembram disso ou não? Não. Mas, Ok. basicamente, fazer uma leitura disso aí, A ou
alfa ou beta implica que alfa é I beta. É isso, nessa primeira linha, né? Que é a linha onde alfa e beta são verdadeiros. Eu vou colocar aqui um resumo das regras. Então, por exemplo, alfa ou beta. Vou botar outras letras aqui. Vou botar A ou B. Quando é que isso aqui é verdade? Quando um dos dois é. Então, se, por exemplo, o A é verdadeiro, a informação inteira é verdadeira, tá? Eu vou botar assim, numa linguagem relativamente diferente, mas é só para a gente ter um guia. Quando é que alfa e beta são verdadeiros? Quando os dois são verdadeiros. Aí o resultado disso é verdadeiro. Quando é que alfa implica beta é verdadeiro, né? Então eu tenho duas possibilidades. Se o A for falso, tudo é verdadeiro. Se o beta for verdadeiro, tudo também é verdadeiro, tá? Aqui eu vou botar assim, ou. Aqui eu vou botar aí. Aqui é o ou. E por último, né? Quando é que há, se somente se, quando é que isso aqui é verdadeiro, né? Quando as valorações são idênticas. Então, se for falso e falso, se somente se beta é verdadeiro. E se for verdade, verdade, se somente se também é verdadeiro, tá? Então, não sei se ajuda essa orientação aqui, eu vou reordenar aqui. Vou botar, essa aqui é a primeira regra, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira, e essa é a última, né? A quarta regra. Tranquilo até aí? Então, assim, essas regras é bom ter em mente, tá? Inclusive, ela é, assim, a nível popular, é tranquilo, né, de visualizar. Imagine que alfa e beta são depoimentos, né? Quando é que o depoimento alfa ou beta é verdadeiro, né? Quando um dos dois está falando a verdade, né? Basta um dos dois falar a verdade que o depoimento alfa ou beta vai ser verdade. Aí o alfa e beta, quando é que alfa e beta é verdadeiro, né? Bom, é quando o alfa fala a verdade e quando o beta fala a verdade. Quer dizer, a própria prática assim que a gente já tem da aplicação dos conectivos já induz um pouco em relação à verdade ou não da informação. E a implicação é a única, é o diferente aqui da nossa prática, digamos assim, né? Se o primeiro for falso, tudo é verdade, né? Então, beleza, o primeiro aqui foi verdadeiro. Então eu vou olhar o segundo agora, né? Porque é um ou outro. Tá aqui a terceira regra, né? Ou o primeiro é falso, ou então o segundo é verdadeiro. E de fato, o segundo aqui é verdadeiro, logo a implicação é verdadeira. Ok, vamos para o segundo universo. O segundo universo admite que, no segundo mundo, né? O segundo mundo admite que alfa é verdadeiro e beta é falso. Aí eu pergunto, alfa ou beta é o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, perfeito. Por quê? Porque o ou basta um deles, né? Então, já adiantando, né? Aqui o beta é verdadeiro, então o alfa ou beta aqui já vai ser verdadeiro. Acho que a Lídia já está botando o último, né? Quando o alfa fala uma falsidade, ou beta também é uma falsidade, então alfa ou beta é falso. Ok. Vamos fazer logo essa daqui, né? Que é mais fácil a gente olhar conectivo a conectivo. Então, alfa e beta, o I ele é bem restrito, né? Os dois têm que ser verdadeiros.
Quando a gente olha aqui na segunda linha, o beta é falso, então alfa e beta, ambos não são verdadeiros, né? Então vai ser falso. Nessa terceira linha, ambos não são verdadeiros, então aqui vai ser falso também. E aqui ambos são falsos. Né? E por fim, né, a implicação, eu vou pegar esse valor e vou implicar nesse, né, e vou ver o que acontece. Então, verdade implicando em falsidade, vai dar falsidade, né? É a única instância que falsifica a implicação, né? Que no caso é o contrário aqui do A, é verdade no primeiro, e falso no segundo. Aí é exatamente o contrário das possibilidades que a gente tem. Então, segunda linha também é falso, e falso implicando em falso, né? Como o primeiro é falso aqui, então já é garantido que isso aqui seja verdadeiro. Né? A implicação é um ou outro. Ou o primeiro é falso, ou o segundo é verdade. O primeiro está sendo falso, então é verdade. Não preciso nem olhar para esse. E aqui é a mesma coisa, o segundo é verdadeiro. É a segunda possibilidade aqui de garantir a verdade da implicação. Se o segundo é verdadeiro, então não preciso nem olhar para o primeiro. Bom, então o que foi que aconteceu aqui, né? Em todas as possibilidades, nos 4 mundos possíveis aqui, né? Onde pode-se admitir essa fórmula, né? Eu só tenho 4 mundos possíveis. O que a gente tem aqui é uma contingência. Por quê? Porque em alguns mundos é verdadeiro e em alguns mundos é falso. Então, não é tautologia, porque teria que ser todas verdades aqui, né? No fim das contas, em todos os mundos teriam que ser verdadeiros. E uma contradição seria se em todos os mundos isso aqui fosse falso, né? Logo, a nossa frase alfa e beta implicando alfa ou beta, implicando em alfa e beta, é uma contingência. Deu para visualizar a ideia? Ok. Vou pegar mais um exemplo aqui para a gente discutir. Então. A ideia geral é só isso, né? Agora é só exemplo. Então. Prof, então volto para o Teraprint. Ok, volto. Essa é a ideia completa da informação. Todos os casos que a gente for verificar qual dos 3 ele se classifica, eu sempre vou fazer a mesma coisa. E eu vou passar uma atividade para vocês. Pode continuar. Obrigado. Vou passar aqui vou passar uma atividade para vocês que vai ser só essas 2 coisas, tá? Que é, dado uma valoração, né? O que acontece com a nossa fórmula, né? Então, por exemplo, o que foi que a gente fez na aula anterior? Eu fiz uma linha dessa só, praticamente, né? Por quê? O que foi que a gente fez, né? Eu dei uma fórmula, disse a valoração de cada um, ou seja, eu dei um único valor para alfa e um único valor para beta, né? Na verdade, os átomos que foram vistos lá, e a gente fez a verificação, né? Até chegar se ela é falsa ou não. Aqui, a diferença é que a gente está vendo todas as possibilidades, né? A gente não está vendo um único caso. Então, baseado nesses exemplos que eu vou passar para vocês agora, né, que vai funcionar um pouco como revisão também, a gente vai fazer uma atividadezinha bem simples, tá?
Vou fazer pelo Forms mesmo. Aí vocês, em breve, próxima semana, já devo estar postando, né? Não sei o dia exatamente, mas... Ok. Bom, tá aqui a nossa próxima forma, né? Essa daqui. Vou colocar aqui... Vou botar aqui tem A. Pergunta. Quando eu montar a tabela de verdade, ou tabela verdade, né? Como queiram chamar, quantas linhas vai ter essa forma? Pode chutar aí, quanto é que vocês acham? Quantas? 5, Ok. 4. Bom, Luiz falou 4, né? Assim, a última vez. Alguém acha que é mais do que isso ou menos? Eu vou mudar a pergunta, né? Quantos átomos tem essa forma? Dois. Muito bem, então vamos ver. Se for 2, vai acontecer a mesma coisa que o anterior. A anterior tinha 2 átomos, que era alfa e beta. Aqui a gente vê claramente o alfa. Quem é o outro átomo? O tal do A ali. Eu Esse acho. A aqui, o A é o item, né? Aqui eu vou colocar primeiro o item A, depois o item B, né? Quer dizer, um exemplo que tem vários itens, então isso aqui não entra. Ela começa a partir daqui. Então, na verdade, essa fórmula só tem um átomo. Aí o que a gente faz? 2 elevado a 1, né? Aqui a gente coloca o número de átomos e a nossa tabela só vai ter 2 linhas. Né? A quantidade de átomos, a gente aplica aqui na fórmula, né? E sabe a quantidade de linhas. Então, a primeira, né, a primeira parte da nossa tabela é o átomo, e depois a gente, aqui tem algumas conexões, né? A negação da negação, outra conexão que existe é usando o conectivo I, e por fim é a conexão dessas duas informações, né? A negação da negação e o conectivo I através do se somente se. Então, essa daqui eu imaginei. O tom de voz foi exatamente dessa forma que eu interpretei. Bom, então, colocar aqui as colunas, né? Só vai ter 2 linhas aqui. E como só vai ter 2 linhas, aqui eu só tenho 2 opções. Ou alfa é verdadeiro, ou alfa é falso. Né? Ou seja, essa fórmula aqui, ele só entra em 2 mundos possíveis. Né? Um mundo em que as pessoas admitem que o alfa é verdadeiro e um mundo que admite que alfa é falso. Ok. Aí, o que nós sabemos da negação da negação? Isso aí nós falamos na aula anterior. Essa coluna aqui vai ter alguma mudança em relação a essa primeira coluna? Quem lembra? Faltou colocar aqui, né? A regra da negação, né? Eu vou botar aqui a quinta, né? A negação de A. Isso aqui é verdadeiro se A for falso. Porque negar A
é o valor contrário do A. E se A for falso, o contrário do falso é verdade. Porém, aqui é a negação da negação, né? Quer dizer, eu inverto duas vezes. Então, primeiro, o alfa é verdadeiro aqui, o contrário de verdade é falso, mas o contrário do contrário, né, é o contrário do falso, que é a própria verdade. Quer dizer, aqui não muda nada. E aqui também vai ser falso. Lembram disso, né? Inclusive, eu usei o exemplo de não vou não, e não vou, né? O não vou não, você está dizendo que vai, né? Você está negando duas vezes. Muito bem. Alfa e alfa. Quando é que alfa e alfa é verdadeiro, né? É quando o alfa é verdadeiro, né? Já que ele se repete aqui, para os dois serem verdadeiros, basta que um seja verdadeiro, ou seja, na primeira linha. Então, aqui na nossa primeira linha, os dois vão ser verdades e aqui vai ser verdade. E na segunda linha, o alfa é falso, né? E falso é falso. Bom, aí quando é que o se somente se admite a verdade? Vamos olhar aqui a quarta regra. É quando ambos são falsos ou quando ambos são verdadeiros. Na primeira linha, né, o se somente se conecta essa informação com essa, né, conecta essas moléculas. Então, verdade, se somente se verdade, vai dar verdade, né, porque é a mesma valoração aqui, e aqui também é a mesma valoração. Ou seja, em todos os mundos que essa fórmula pode existir, ela sempre vai ser verdadeira. Aí o que que significa? Que a fórmula alfa é negação da negação de alfa. Se somente se alfa e alfa é uma tautologia. Então, por exemplo, deixa eu usar uma informação aqui do chat, né? Vou pegar essa última aqui, ó. A última que Lilian escreveu, tá? Ela colocou assim que a gente é doido, né? Inclusive, ela justifica, né? Por isso entendemos. Mas a minha informação ela vai ser mais simples. Eu vou colocar só alfa como sendo a gente é doido. Ou, né, de forma equivalente, somos loucos. Então, vou fazer a leitura, né? Eu pegando esse contexto que eu acabei de criar e colocando nessa frase, ela vai ser uma verdade. Então, vamos fazer aqui a leitura, né? Não é verdade que não somos loucos, né? Isso seria a leitura aplicando aqui, né? Não é verdade que não somos loucos, né? Isso equivale a dizer que somos loucos e somos loucos. Essa frase é verdade. É estranho, mas né? É verdade no caso. Então tá, essa é a análise, né, aqui da nossa primeira forma. Vamos para a segunda. Ah, vou falar só assim agora. Vou meter um símbolo aí, conversando pelo zap. Muito bem, é a primeira fórmula de bolso, né? Você pode sempre dizer isso em todos os grupos que você não vão chamar você de louco, mas você vai dizer sim, mas eu não estou mentindo. E e é verdade. Tá. A segunda é essa. Vou escrever aqui.
Bom, tá aí a segunda. Muito bem. Seguindo a mesma análise anterior, né? Primeiro a gente está analisando, está verificando quantos átomos existem e quem são, né? Isso para a gente saber quantas linhas de tabela a gente vai gerar, que na verdade é a quantidade de mundos que aquela frase, né, pode existir. Então, os átomos. Quem são os átomos dessa fórmula aqui, B? Essa é o gama, tá? Isso. Os raios gama, né? Esse é o símbolo do gama. Então, dois átomos. No caso, beta e gama. 2 elevado a 2, que é a quantidade de átomos. 4 linhas de tabela verdade. Ok, então vamos gerar essas linhas. Primeiro eu vou colocar beta e gama, né? Depois vou colocar beta e gama. Porque aqui está o beta sozinho, né? Então não tem necessidade de repetir o beta aqui. Depois a negação disso, né? A negação de beta e gama. E, por fim, a conexão do primeiro beta com essa última informação. Beta ou negação de beta e gama. Bom, então, vamos colocar aqui todas as possibilidades, né? Deixa eu só organizar aqui. Aqui as linhas possíveis. Está aqui, ok. Então, vamos agora colocar todas as possibilidades aqui. Então, aqui, verdade, 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 falso, 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 verdade. Né? Aqui não precisa ser a mesma sequência, né? Na primeira sequência eu coloquei falso, falso na última linha, tanto faz. Desde que todas estejam. Né? Ok, aí beta e gama. Quando é que essa informação é verdade, né? Quando ambos são verdadeiros. Então, a primeira linha aqui, ambos são verdadeiros, isso aqui vai ser verdadeiro. Nas outras, não tem mais isso, né? Então, as outras vão ser todas falsas. Tá, aí a negação disso, ou seja, qual é o contrário disso aqui, né? Se beta e gama é verdadeiro, a negação disso é o contrário disso, que é falso. E o resto aqui, o contrário, vai ser tudo verdade. Agora eu vou conectar usando o conectivo OU a primeira coluna com essa última. Quando é que o OU admite a verdade? Né? Que eu estou conectando agora, né, essa primeira informação com essa última informação. O OU, quando alguma delas é verdade. Muito bem. Então vamos ver. Na primeira linha, ó, o primeiro é verdadeiro, então não preciso nem olhar o segundo. Na segunda linha, o primeiro também é verdadeiro, então aqui já é verdadeiro. Na terceira linha, ó, ambos são falsos. Ou desculpe, né? Na terceira linha, a segunda informação é verdadeira, então ela é verdadeira. E na última linha, né, no caso nessa última linha aqui, o da direita, né, que é esse, eu marquei aqui com as chaves maior, é verdadeira. Então, o que isso significa? Nós
temos aqui a nossa segunda frase tautológica. Então, aí vocês podem brincar também, né, com essa informação. Então, por exemplo, aproveitando aqui o chat, vou pegar a informação beta, como sendo a informação muito interessante, essas coisas, né? Se a gente fosse escrever isso aqui, né, traduzir para a lógica proposicional, né, que aqui a gente está colocando um único predicado, que é o predicado beta. Desculpe, a única proposição, né, estou chamando a proposição inteira de beta, mas se eu fosse escrever na lógica dos predicados, o predicado seria muito interessante e o sujeito seria essas coisas. Então, essas coisas, como não tá identificando uma pessoa, então isso aqui é um certo X, e ser interessante, vamos supor que é um certo Y, né? Como aqui está no plural, então eu não sei quantas são, então essa frase poderia ser escrita assim, ó, existe X, tal que X é interessante, né? Quando eu digo existe X, eu também não estou dizendo quantos tem, né? São vários. Então, essa seria a tradução de beta. E beta está na proposicional, né? É uma proposição só. E essa escrita aqui é a lógica de predicados. Porque aqui eu estou exibindo quem é o predicado e quem é o sujeito. Então, agora eu preciso de uma frase para gama, né? Deixa eu ver. É a frase do... Não, as frases do... Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, então a próxima frase, eu vou pegar uma parte, né? É a frase do Luiz, quando ele diz assim, ó, eu sabia. Então, no caso, deixa eu só contextualizar, né? Quem está dizendo sou eu, então não é mais o Luiz que está falando. Eu vou botar assim, Luiz sabia. E aqui a gente não está se preocupando com correlação temporal, tá? Existe a lógica do tempo, né? Sabia do jeito que eu escrevi que está no passado, mas a gente não vai considerar isso, né? O passado ou o futuro é sempre como se fosse presente, né? Então, aqui eu vou dizer, né, só para a gente contextualizar, o saber tem uma lógica do saber, né, a lógica do conhecimento, que se chama lógica epistêmica, e lá o saber eles chamam normalmente de K. E o Luiz eu vou chamar de B, né, B minúsculo. Deixa eu ver, acho que o L pode, né? O tá é de minúsculo. É porque o meu L é só uma barra, mas enfim, dá para entender.
Tá, então na lógica dos predicados, aqui a nossa frase vai ser essa, ó, KL. Então, fazendo essa leitura, seria assim, ó, muito interessante essas coisas, ou não é verdade que é muito interessante essas coisas e o Luiz sabia. Essa frase, apesar de ser estranha, mas ela é verdadeira. Né? Muito bem. Então, vou só fazer aqui a chamada, tá? O que eu, assim, eu acho que eu tinha prometido a vocês que ia trazer exercícios. Então, eu vou colocar... Vou mostrar aqui já uma coisa para vocês, tá? Vou só colocar a tela toda aqui para exibir a galera. Então, a gente está nessa parte aqui, tá? Do material de vocês, né? Do PDF de vocês. É isso aqui que eu estou... que foi o que a gente discutiu agora, né? Aqui tem umas definições, que é uma informação técnica, né? Isso aqui, depois eu faço a leitura disso, né? A gente praticamente discutiu até esse exemplo 5 do nosso material, mas lá embaixo, né, lá no final, eu tinha colocado uma seção de exercício e não preenchi nada. Então, eu vou colocar alguns, né, para vocês irem treinando e depois eu faço atividade, tá? Então, eu vou fazer o quanto antes isso, né, digitar alguns exercícios para vocês. Né, em relação a essas coisas aqui. Aí a gente vê se próxima aula a gente corrige ou se próxima aula a gente já faz atividade. Mas enfim, para mim não importa isso, né? Acho que já está mais ou menos no tempo mesmo de a gente fazer isso. Tá, então deixa eu exibir os presentes, né? Pois bem, então é isso, tá? Então, quem não tem pergunta está liberado. O Luiz, né, eu falei com a Elizabeth, ela falou que a gente tinha combinado eu fazer o atendimento dela hoje, mas aí depois ela desmarcou, porque parece que no momento que eu falei com ela, ela não estava